Alô, você está sendo enganado. Poderia ter esse título ou... Mas é sobre isso aí. Você está sendo enganado. Nós estamos sendo enganados. O povo está sendo enganado. O mundo está sendo enganado. Por que eu digo isso? Vocês perceberam que você é enganado em todas as coisas? Vou citar alguns exemplos. Setor alimentício. Você é o tempo todo enganado. Ninguém fala para você que salsicha pode matar lá na frente. Refrigerante vai estar te matando aos poucos. Leite de caixinha está te matando aos poucos. Ninguém fala isso. Você está sendo enganado. Aí o que os caras vêm? Aí você vai lá na Rede Globo, eles falam assim, como é que fala? Anvisa, adverte, ou Anvisa, aprova, entenderam? Inmetro, Ministério da Saúde, que no Brasil não existe Ministério da Saúde, gente. Acorda, não existe. Ministério da Doença, esse que deveria ser o nome. Porque aqui no Brasil não se resolve a saúde, não tem saúde, o povo não tem saúde. Como que o Ministério da Saúde ele ajuda, ele resolve alguma coisa? Como que se investe dinheiro, o governo manda dinheiro para o Ministério da Saúde e não tem hospital, não tem hospital de campanha, não tem nada. O Rio Grande do Sul precisando de hospital de campanha, não tem, não suporta. Vocês perceberam? O povo é enganado o tempo todo. Isso falando de alimentação. E da parte de religião, então? Aí tem gente que vai falar, não, minha religião. Só da pessoa falar a minha religião, não. Já se ferrou, velho. Se a pessoa defender a religião, já tá errado. Você tem que defender o cristianismo. É Cristo e não a religião. A religião não salva ninguém, gente. Quem foi crucificado foi a igreja? Nem os santos não salvam ninguém. Nenhum santo foi crucificado para nos salvar. A igreja não foi crucificada. Foi Cristo que foi crucificado. É diferente. Ele foi crucificado para nos salvar. Ele teve que passar por tudo que ele passou. Deus se fez homem aqui na terra para nos salvar. Só que o que aconteceu? Aí, por que ele foi crucificado? Porque diz lá na Bíblia, né? Que eu não sei qual que é capítulo e versículo. Mas lá fala que Cristo se revoltou, né, contra o templo. E ele disse que ele ia destruir o templo e que e ele mesmo ia reerguer esse templo em 3 dias. Opa! Aí foram isso aí que os caras se apegaram nisso daí. Quem é você para falar isso? Para fazer isso, falar que você vai reerguer? Como que você vai destruir o templo e vai reconstruí-lo em 3 dias? O que é o templo em 3 dias? É a ressurreição. Então ele foi crucificado, depois né, ressuscitou no terceiro dia. Então é a ressurreição. Então aí ele mostrou, e ali, a partir dali, por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então o mundo mudou. As regras do mundo mudaram. Então Deus mandou, desceu em forma de homem, né? Que Deus é Cristo. E ele teve que passar a se sujeitar, vamos dizer assim, pagar pelos nossos pecados. Derramou sangue, foi o sangue do cordeiro. Por que cordeiro? Porque o cordeiro vai, coloca o pescoço na faca. E foi isso que Cristo fez. Não pode me matar. Estou pronto. Só que Cristo foi tão humano na hora, porque ele não poderia se sentir Deus. Cristo tinha poderes, mas ele não podia se sentir Deus, se fazer Deus. Ele tinha que se fazer homem. Ele tinha que sentir a morte como um homem. Então o castigo que ele sofreu foi como um homem. Entenderam? Foi como um ser humano mesmo. E o que acontece? Aí tá o detalhe, né? Então ele pagou a nossa dívida, né? Vamos dizer. Não tinha outra forma da nossa dívida ser comprada, gente. Não tinha. Entendam isso. O homem, até hoje, nós somos incapazes de ser salvo sem Cristo. É impossível, cara. Porque o maligno chegou, né? E trouxe as potestades, né? Principados e potestades, né? Todos os demônios vieram com ele. Estão espalhados aí no mundo. E
o mundo espiritual está aí, o tempo todo, agindo. E qual que é a regra do jogo? É Cristo, né? É em nome dele. Então, tudo que você vai fazer é em nome dele. A cura é em nome dele. Quando você vai curar alguém, quando vai expulsar um demônio, é em nome dele. Entenderam? Tudo em nome dele. Aí eu falo, você está sendo enganado na igreja. Claro que está sendo enganado na igreja. Prestem atenção, qualquer igreja, prestem atenção. Vocês estão percebendo que está tendo um distanciamento de Cristo? Vocês nem estão percebendo, gente. Prestem atenção. Nós temos acesso direto. A igreja fala que não. A igreja católica fala que não. Que tem que ter intercessão. O que é isso, gente? Intercessão de santos ou da Virgem Maria, com todo respeito, mas não precisa de intercessão. Para Cristo, para chegar até Cristo, Ele está em nós, gente. Nós somos o templo. A partir da ressurreição de Cristo, nós se tornamos o templo do Espírito Santo. Vocês entenderam a diferença? O ser humano antes de Cristo e depois da ressurreição de Cristo. Porque quando Cristo ressuscita, outras pessoas também ressuscitaram junto com Ele. Várias pessoas ressuscitaram junto com Cristo. Então, aí houve uma transformação dos tempos, uma mudança. Aí você fala, e aí, o que vai acontecer daqui para frente? Aí é só pegar nas escrituras, tá tudo lá, tá tudo nas escrituras. Então por que as pessoas têm dúvida do que vai acontecer lá na frente? Por que uma religião fala uma coisa, outra fala outra, tudo batendo cabeça? Sabe por quê? Porque tem um tal de livro do Apocalipse, que ali está as maiores revelações do futuro. Tá? Tá tudo em Apocalipse. As maiores revelações do futuro estão em Apocalipse. Então é ali que você vai encontrar tudo que vai acontecer. E o que acontece? Quando você vê uma pessoa que não acredita na vinda, ou melhor, na volta, tem a vinda e tem a volta de Cristo. Na vinda ele vem como ladrão, tá? Vai aparecer nos ares como ladrão, as pessoas nem vão esperar entendeu? Aí vai acontecer o arrebatamento, a vinda vai ser meio de surpresa. Agora a volta é diferente. A volta é depois da grande tribulação. Então vai ter uma grande tribulação e Cristo virá depois no final dela, tá? Num cavalo branco. E não vou falar de detalhes porque tá tudo lá em Apocalipse. E quando você fala para um católico, infelizmente eu sou católico e demorei para aprender essas coisas, mas você vai conversar com um católico, eu já discuti com alguns que não sabem sobre a volta de Cristo, então fiquei inconformado com isso. Falei, a igreja então tá nos enganando, tá nos desviando, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, é isso aí mesmo. O diabo está em todas as igrejas, gente. Ele está em todas as igrejas. Algumas igrejas não sabem do Apocalipse, que Cristo vai voltar, nem acreditam. Olha a situação dos judeus, que é o povo mais abençoado da terra, né? Você pega o povo de Israel, engraçado, eles não acreditam que Cristo é Deus. Então eles não esperam essa volta de Cristo. O povo de Israel, gente. Dizem que uma boa parte do povo já está acreditando, né? De Israel. Mas tem muitos israelitas lá que não acreditam. Então está meio dividido. Mas mesmo assim eles são abençoados. Por quê? Devido à aliança. Tá? Deus fez uma aliança com aquele povo. E eles acreditam na aliança. Então essa crença, só o fato de acreditar na aliança, e isso aí então fez com que esse povo prosperasse. A figueira floresceu, né? Em 1948, foi isso? Que a fogueira floresceu. Tá tudo na Bíblia, tá tudo escrito lá. E então Israel pode ter guerra, o que for, serão sempre perseguidos, né? Por um bom tempo. E eles não serão derrotados por nada. Vocês viram aí o ataque aí dos drones? Lá do Hamas, não, foi do Irã, né? O Irã atacou, o que aconteceu? Em seguida,
a morte do líder deles lá de helicóptero. E aí, vocês acham que isso aí foi mera coincidência? Não tem nada a ver? O mundo espiritual é poderoso, gente. Vocês acham que Deus está do lado de quem? Entendeu? Já está escrito lá que Israel pode ser atacado que for, eles não vão perder. Eles vão aguentar firme até o fim. E quem que vai voltar lá naquela terra? O Todo-Poderoso vai voltar lá. Está escrito que ele vai voltar naquela terra. Vocês entenderam? Começou lá e vai terminar lá o negócio. Vai terminar lá. Então, mas como que eu sei dessas coisas? Bom, são os mentores que a gente escolhe, né? São os mentores que a gente escolhe. Se eu fosse ficar ouvindo padre o tempo todo, e sempre cada padre falando a mesma coisa, só que em linguagem diferente, mas nunca ouvi nenhum padre tocar nesse assunto de Apocalipse. Ah, não, mas o padre fala do Apocalipse quando vai falar de Maria, ele fala do que aconteceu, né? O Apocalipse é dividido em passado, coisas que estão acontecendo agora, e a maior parte coisas que ainda vão acontecer. A maior parte, esse que é o problema, a maior parte do Apocalipse está no futuro ainda. Aí os padres falam só do dragão, da mulher que pisou na cabeça da serpente, entende? Que estava grávida, que foi perseguida. Só conta essa história, essa parte da história, mais nada. Quando você pergunta para um padre, bispo, seja quem for, os caras não entram em detalhes. Eles vão começar a florear a história, falar que o final vai ser bonito, que não sei o que, mas eles não entram em detalhes. Eles não falam nada dos 4 cavaleiros, do cavalo branco, do cavalo amarelo, do vermelho, do cavalo preto, das 7 igrejas. Eles não falam nada do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. O que são essas 7 igrejas do Apocalipse? E é aí que está um detalhe, gente. Algumas igrejas foram repreendidas por Deus. Somente a Filadélfia não foi repreendida. Como é que é? Só a Filadélfia não foi. Como é que igreja que é essa? Quais igrejas foram repreendidas? Todas foram. A igreja católica foi repreendida. Ela é repreendida. Os evangélicos também são repreendidos. Testemunho de Jeová, então, nem se fala. É um dos mais repreendidos. Tá tudo lá em Apocalipse, gente. Tá? E Tiatira, tá? Filadélfia. Tem esses nomes das igrejas lá. Tem 4, são 3 igrejas. Deixa eu lembrar. Que já passaram e só sobraram 4. Deve ser isso, porque são 7. Tiatira, Filadélfia. Não vou esquecer o nome das igrejas. Então, Esmirna. Então é isso aí. Preciso estudar mais para relembrar o nome. Mas eu sei onde está a igreja católica aí, onde está a igreja evangélica. Todas são repreendidas. Sabe por quê? Porque o cristão está defendendo mais a igreja do que Cristo. É simples a resposta. O problema é que eles estão defendendo a religião. Estão defendendo as placas das igrejas. É isso que está acontecendo. Então acontece católico. Nossa, eu vi lá o Olavo de Carvalho e foi perfeito, né? Já morreu, mas tem os vídeos dele, né? Tem um vídeo dele que ele fala disso daí. Ele fala da igreja católica. Fala, católico, participa da missa, tá? Dos sacramentos, são as partes mais importantes que tem na igreja católica. Mas ele fala, pelo amor de Deus, não se envolva com os movimentos da igreja católica. Com todos os movimentos. Tem gente que quer se envolver, entra na igreja, quer fazer tudo. Preste atenção. Essas pessoas que vão lá e vestem a camisa e quer fazer tudo. E não pode ver. Tem pessoas que são arrogantes. E tem uma briguinha dentro da igreja, né? Que eles querem estar perto do padre, querem ser ministro, querem tudo, né? Quer participar das festas, quer ser o cabeça, quer cuidar do financeiro. Tem um monte de situação na igreja. Mas se vê muito o quê? Muita adoração a Maria e aos santos. Aí você fala, o católico ele sempre se defende.
Não tem adoração a santos, não tem uns cambal que não tem. Infelizmente tem. O problema é o seguinte, é que eles não entenderam. Eles não entenderam. Quando alguém de fora critica o católico, eles falam de adorar imagens, né? O problema, existem as imagens dentro da igreja, não era nem para ter imagem. Tá na Bíblia, não era nem para fabricar imagem nem de Cristo. Vocês entenderam? Sabe aquele Cristo crucificado que todo mundo fica adorando, se curvando? Não deveria estar fazendo isso. Com todo respeito, sim, ao que aconteceu com Cristo, o que ele fez por nós. Sabe quem é o Cristo que vocês têm que ver, enxergar? É o Cristo que vai voltar, o que está vivo hoje. Ele é diferente daquele, o Cristo de Hollywood que todo mundo põe lá de cabelos loiros, de olhos azuis, aquele coitadinho, cordeirinho que passa nos filmes, que lá não tem mais. Já foi. A gente só tem que lembrar do que ele fez. Você tem que sentir ele dentro de você como um leão, tá? É o Espírito Santo conectado ao Espírito de Deus, tá? É assim que você tem que enxergar Cristo. Imagina aquele homem vindo num cavalo branco enorme, chegando aqui tocando terror na terra, com um exército atrás dele, com um monte de cavaleiros, com os reinantes. Vocês têm noção do que é isso? Reis dos reis, Senhor dos senhores, está escrito na coxa direita dele. Uma espada saindo da sua boca, com olhos de fogo. E ele governando aqui na terra com um cetro. Não lembro se é cetro de ferro que fala, né, nas escrituras. Mas é bem isso aí. É o que vai acontecer. Aí você fala, infelizmente, eu falo do católico porque eu sou católico. Eu não gosto de ficar falando das outras religiões justamente por isso, que é ficar criticando a religião dos outros, mas poderia estar falando, serve para todo mundo isso aqui. Quem não entende o que eu estou falando aqui, que não sabe dessas coisas, pelo amor de Deus, gente, isso vai acontecer. Tem que estar preparado para isso, tá? Então, a salvação está nele. O povo tem que acordar, a salvação está nele. Tem que aceitar ele. Engraçado, né? Aquele povo abençoado de Israel lá, muitos nem aceitam, não acreditam. Esses que não acreditam vão se estrepar, gente. Escuta o que eu tô falando. Aí Cristo vai voltar e o que vai acontecer? É o milênio, reinado de 1000 anos. Na terra, tá? Aí você fala isso, um monte de gente dá risada. Na terra, para. Eu discuti com alguns católicos que se acha que sabe um monte de coisa. Falei, pelo amor de Deus, vai ler o Apocalipse. Mas onde está escrito? Teve gente que pergunta. Falei, tem 22 capítulos lá, 20, 21, 22. Procura lá nos finais lá dos últimos capítulos lá que você vai achar. As pessoas têm coragem, a verdade é essa, tá? E as pessoas querem ouvir o padre, entendeu? Vamos ouvir o padre que não, tá tudo certo. Tem que ir na missa, tem que ouvir o padre. E é aquilo ali. É só ir na missa todo domingo, tá tudo certo. Isso aí é regra da igreja, gente. Acorda. Ir na missa todo domingo é legal. É importante. É legal. A consagração é importante, sim. Agora, tá transformando vidas? Essas missas que estão tendo? Vocês têm certeza disso? Porque o que eu aprendi sobre o Apocalipse, eu tive que fazer um curso que não é nem da Igreja Católica, de um ex-pastor que se aprofundou no assunto e teve que sair da igreja dele também, porque quando as pessoas começam a se aprofundar no assunto com Deus, a pessoa começa a ter visões, as pessoas começam a ter mais clareza, a vida dessas pessoas muda muito, entende? Aí elas não têm como bater de frente em igreja nenhuma, elas têm que sair fora. Se um padre realmente estudar o Apocalipse, ele sai fora da igreja, gente. Agora, vocês querem que eu fale de Papa? Cada um encara o Papa do jeito que achar melhor. Eu, vou falar pra vocês, não sou melhor que ninguém. Mas o que eu tenho no meu coração tá aqui em chamas, tá? O Espírito Santo tá aqui comigo. O que eu tenho dentro de mim, eu não sei se o Papa tem a mesma coisa.
Então, vocês ficam tudo, né, admirados. Não, mas é o homem de Deus. Presta atenção no que esse homem fala quando ele abre a boca. Presta atenção nos gestos dele. Prestem atenção em tudo que ele fez no passado. É assim? Pô, tanta coisa aconteceu aí. O próprio povo dele, argentino lá que tava sofrendo lá. Eu não vi ele falar nada. E ainda elogia os petistas, elogia a Dilma, o Lula. Estranho. Bom, tem um monte de situação que a gente viu desse papo aí que, infelizmente, vai falar o quê? Então, a igreja tem que engolir. Tem católicos que ficam meio assim, não, é melhor. Todo mundo baixa a cabeça, não, é melhor ficar quieto, cuidado com o que você está falando. É o Papa, é o Papa. Ah, é o Papa. Eu sou cristão, gente. Estou preocupado com o Papa, nem com o padre, nem com o pastor. Eu sou cristão. Eu tenho que defender o nome dele. É por ele. Esse vídeo aqui é por ele. E haverão muitos. E assim fica então. Até o próximo vídeo.